Fala meu povo, beleza? Eu sou o Vanderlan Vilas e hoje a gente tá aqui para mais um vídeo de react, mas dessa vez não é de nenhuma música geek, tá? Dessa vez eu vou reagir aqui ao vídeo Eu Consertei a História de FNAF, Ficou Perfeito, do canal Gaspar. Pra quem acompanha os vídeos do canal sabe que eu normalmente trago músicas geek aqui e que a maioria delas é de Five Nights at Freddy's, porque é uma obra que eu gosto bastante, eu conheço bastante, eu consigo comentar bastante. Quem acompanha Five Nights at Freddy's sabe que existem muitas discussões sobre teorias, sobre como a história seguiu, se ficou bom ou não. E esse vídeo aqui é um vídeo que me apareceu há um tempo atrás, mas eu não assisti ele. Eu vi uma parte do react do Corey, né, que tá aqui no canto, pra ver o que queria falar. Então eu achei que seria interessante trazer aqui pro canal também, né, pra eu comentar o que eu acho, né, pra vocês também comentarem o que vocês acham, se vocês concordam com o vídeo deles, se concordam com o que eu vou falar, a gente vê aqui se ficou realmente bom ou não. Então, sem muitas enrolações, bora lá pro vídeo, mas antes, como sempre, tá, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, tá bom? Que assim você me ajuda imensamente a saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, ok? Além de, é claro, deixar o seu feedback nos comentários com outras sugestões de outros vídeos que vocês querem que eu traga. É só comentar aí que eu vou estar lendo nos comentários de vocês, ok? E como sempre, tá, o link do vídeo do Gaspar, assim como o link do canal dele, vão estar aí na descrição, ok? Pra assim que vocês acabarem esse vídeo, vocês estarem indo lá dar um apoio pro criador original do vídeo, beleza? Então agora sim, sem mais enrolação, bora começar a reação. Seguinte, nós vamos seguir o vídeo aqui da seguinte maneira. O vídeo dele tem 19 minutos, 20 praticamente. Se eu for ver o vídeo dele inteiro, mais comentar, esse meu vídeo ficaria extremamente gigante. Então, o que a gente vai fazer? Ele repartiu aqui o vídeo em 3 partes, que são as principais remoções, e a parte que ele cita coisas que alguns fãs, parte dos fãs, né, gostariam de remover da história da obra para que, na opinião deles, ficasse melhor. E as principais ideias, que é a parte em que ele conta as coisas que parte dos fãs gostariam de adicionar ou mudar para que a obra ficasse melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver essas partes, mas eu não vou deixar no vídeo, tá bom? E nós vamos pular já para a terceira parte, que é a timeline perfeita, que é onde ele vai contando a história do início ao fim, já adicionando as mudanças e remoções, ok? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pular aqui para a parte da timeline perfeita, que é onde ele já vai contar a história do início ao fim, já adicionando as remoções e ideias novas que os fãs sugeriram e que ele montou aqui com base nisso, ok? E assim, conforme ele for citando as coisas diferentes, nós vamos pausando e comentando, tá bom? E quem quiser ver o vídeo dele completo, o link vai estar aí na descrição, como eu falei no início. Então bora! Vamos lá então, a timeline definitiva. Agora chegou a parte que todo mundo mais queria ver, eu acho, né? Que é a timeline definitiva que eu criei. Tá bem limpa, linear e fácil de seguir. Então eu vou explicar tudo passo a passo, como se fosse a primeira vez que você ouve a história. Sem pular datas e nem deixar nada confuso. Vou falar de uma forma bem mais resumida, até porque com o conceito da comunidade é uma história bem longa. Então vamos lá. Tudo começa nos anos 70. Harry, Emily e William Afton. Ali ele colocou a data 1979, mas é porque o Secret of the Mimic se passa em 79, mas a história real não é exatamente onde começam as coisas, né? Começa ainda nos anos 70, mas um pouco antes, né? Já que no jogo a gente vê que em 79 a Fazbear já estava consolidada, mas vamos seguir. Abrem juntos o primeiro restaurante, a Fredbear's Family Diner. Os mascotes principais da pizzaria são Fredbear e Spring Bonnie. Aquela data ali é ilustrativa, tá? Isso aqui que tá passando não é a imagem do jogo, é uma imagem de FNAF VHS, né? Que é fan-made. Naqueles trajes de Springlock que poderiam ser usados tanto como fantasia quanto como animatronic. Na época, a família de William Afton ainda parecia normal. O William tinha uma esposa e 3 filhos. O Michael, que é o filho mais velho, Ivan, o caçula, conhecido como criança chorona, e Elizabeth. Já dando mais um pause aqui. Ivan não é nome canônico, tá? Ivan é uma teoria que eu considero até bem forçada, tá? Pra dizer que seria o nome da criança chorona com base no Survival Logbook, mas é uma teoria e tem mais chance de ser falsa do que ser real, tá? E quanto a Elizabeth, ao que o jogo dá a entender, ela nasce em 1983, tá? Nos anos 70 não tinha Elizabeth ainda. Só lembrando, tá? Eu sei que aqui ele tá contando a versão reescrita dele. Então, nesse caso, na história reescrita dele, seria confirmado que o nome é Ivan, tá bom? Eu tô apenas aqui comparando o material reescrito com o material canônico original. Mas vamos seguir aqui.
Em 1983, acontece a primeira grande tragédia da série, a Mordida de 83. Durante uma festa de aniversário na Fredbear's, Michael e os amigos dele bulinam o Ivan de uma forma pesada. Eles enfiam a cabeça do menino na boca do Fredbear, enquanto o animatrônica ainda estava ligado. O bicho morde com força e amassa completamente a cabeça de Ivan na hora. Ivan, então, em teoria, iria pro hospital e ficaria em coma, assim tendo os pesadelos e vivendo os acontecimentos de FNAF 4 com os Nightmare. Esse incidente destrói a família Afton. O Ivan morre, o William, então consumido pela dor e pela raiva, começa a perder completamente a sanidade. Tá, aqui é um ponto que eu já comentei nas músicas que eu reagi. Essa parte é uma teoria que as pessoas tiveram por muito tempo, tá? De que o William teria começado a fazer maldades por conta da morte do filho. O que canonicamente hoje em dia não é verdade, tá? Hoje já se tem 99,9% de certeza que o motivo não foi esse. Tudo indica que o William já era um vagabundo desde antes da morte do filho dele. Mas aqui ele tá contando a história modificada, ok? Tá sendo segundo o que alguns fãs, e ele acha que seria melhor se a história fosse escrita dessa forma. Eu sinceramente discordo, tá? Eu acho que é muito mais legal pra obra o William ser mal porque ele é mal, não porque ele tem uma justificativa ou um motivo pra isso. Claro, não é porque o filho dele morreu que justificaria ele matar outros, né? Mas ainda assim, eu prefiro a história como ela é, que é ele sendo mal porque ele é mal e porque ele gosta de fazer isso. Mas vamos seguir. Castigando fortemente seu filho Michael e jogando sua raiva toda em sua família, assim fazendo com que sua esposa, de tanta insanidade, cometa suicídio, assim deixando William ainda pior. Essa parte do castigo do Michael foi uma teoria por muito tempo, com base no áudio invertido do FNAF 4, né? E que aqui na mudança da história, aparentemente ele colocaria como sendo canônico. Pra mim faz sentido, tá? Não sei se é algo que eu faria, mas faz sentido o William castigar o Michael. Agora, quanto ao suicídio da esposa dele, eu não acho que seria maneiro colocar isso, não. Pelo que eu tô entendendo aqui, isso seria a forma encontrada de dar um motivo pra esposa do William não aparecer nunca na história, né? Já que canonicamente ela nunca teve relevância nenhuma, então nessa alteração aqui eles adicionariam a informação de que ela se suicidou. Mas se fosse eu preferiria colocar simplesmente que ela se separou dele por causa disso e é isso. Aí talvez essa história do suicídio pudesse ser abordada um pouco mais pra frente, com o Michael já adulto, talvez indo atrás da mãe dele e aí descobrisse que ela se suicidou. Mas nessa parte aqui, colocar que ela se suicidou por causa disso, eu não acharia maneiro. Comente aí o que vocês acham também, né? Mas vamos seguir. Enquanto isso, do outro lado, Henry era feliz. Ele tem a sua filha Charlotte e o mesmo também cria um animatronic feito para proteger a sua filha, a Puppet, que tinha uma tecnologia que via as cores das pulseiras de identificação das crianças, garantindo que a Charlie, que usava a pulseira verde, jamais saísse do estabelecimento sem supervisão. Porém, em uma noite chuvosa, a pizzaria estava muito cheia e com muitas crianças em volta da Puppet, o que faz com que o animatronic não consiga impedir Charlotte de sair de lá. William vê Charlie do lado de fora da pizzaria e a mata por puro Isso aqui tá meio errado, né? Eu não sei se isso aqui seria uma modificação ou se ele deu uma narrativa um pouco errada. Mas, canonicamente no jogo, a Puppet não conseguiu salvar a Charlie porque as outras crianças prenderam ela dentro da caixa colocando presentes em cima, não porque o lugar tava muito cheio. Ele do lado de fora da pizzaria e a mata por puro impulso de crueldade e pela inveja de ver a família estruturada de Henry. Puppet então sai na chuva e tem seus circuitos danificados, mas consegue abraçar o corpo da menina. A alma de Charlie possui o Puppet, tornando-se a protetora das futuras vítimas de William. Em 1985, acontece o grande incidente das crianças desaparecidas. William mata 5 crianças dentro da Freddy Fazbear's Pizza. Gabriel, Suzy, Jeremy, Fritz e Cassidy. Ele esconde os corpos dentro dos animatronics clássicos. As almas dessas crianças ficam presas nos animatronics por causa da raiva e da agonia do momento da morte. A Puppet tenta guiar e ajudar essas almas. Os animatronics ficam com um cheiro forte por causa dos cadáveres dentro deles. O escândalo é tão grande que a pizzaria acaba fechando. Em 1987, a empresa tenta reabrir com uma nova versão da pizzaria. E é aí que entra o FNAF 2. Eles lançam os animatronics Toy, que são mais bonitinhos e tem um sistema de reconhecimento facial, e os animatronics antigos, os Withered, ainda ficam guardados lá no fundo. Jeremy Fritz Gerald trabalha como segurança noturno. No final da semana, acontece a mordida de 87. O guarda é mordido frontalmente por algum animatronic. Então, os toy animatrônicos são considerados muito problemáticos e acabam sendo desmontados. Lembrando que o William continua agindo nas sombras durante esse período. No início dos anos 90, Tá, dando um pause aqui. Ele praticamente cortou todos os eventos de Five Nights 2, porque
ele citou ali que o guarda é mordido, né? A mordida de 87. Porém, ele não citou o DCI. Uma das ideias de remoção que ele fala no início é remover o DCI, já que na história canônica, o DCI depois do Five Nights 2 nunca mais foi mencionado ou teve importância. Só que se o DCI não existe, quem que mordeu o guarda aqui? Não faz sentido, tanto que na imagem ele até botou a Mangle ali, né? E a teoria mais aceita, né? De que foi ela que deu a mordida. Mas se não teve DCI, os toys não são possuídos. Se os toys não estão possuídos, quem que morde o guarda? Entendeu? Isso não faz sentido. Sem contar que também o guarda é mordido no turno do dia. Por que ele é mordido no turno do dia? Porque por conta da investigação policial que estava acontecendo, o William, que estava disfarçado sendo o guarda do dia, vaza. Eles precisam pegar o Jeremy, que estava como guarda da noite, e colocar como guarda da manhã. Porque o lugar ia fechar, eles tinham mais uma festa agendada e o guarda do dia, que era o William disfarçado, vazou. E por conta disso ele é mordido ali, à vista de todos. E aí é por isso que acontece toda a situação ruim e o lugar fecha. Sem DCI, o William não teria motivo para estar escondido como guarda diurno. O Jeremy não seria guarda noturno. E se fosse, não seria colocado no turno do dia, já que seria um outro guarda. E não seria mordido, já que os toys não estariam possuídos. Então eu discordo dessa remoção do DCI aqui. Eu entendo o motivo, que é pensando, já que na obra isso nunca teve nenhuma importância para além desse jogo, vamos remover que não vai fazer falta. Mas aí esse jogo perde o sentido sem esse evento. Porque esse jogo gira em torno desse evento. Por mais que ele não seja abordado em nenhum outro jogo, esse evento é importante para esse jogo. Então eu discordo dessa alteração, para mim não faz sentido nenhum. Mas seguindo. No início dos anos 90 temos o Sister Location, em que o William constrói os animatronics Funtime em um local subterrâneo. Ele escreveu 1992 ali, porém a gente não tem certeza absoluta da data do Sister Location, embora tudo indique que é em 95. Tanto que aqui da forma que ele tá colocando, vai se passar antes do Five Nights at Freddy 1, o que de acordo com a história canônica não é possível. Já que no Five Nights at Freddy 6 nós temos o Molten Freddy, que por sua vez é uma fusão dos animatrônicos do Sister Location e estão possuídos pelas almas remanescentes das 5 crianças originais, que são os animatrônicos do Five Nights at Freddy 1. Logo, não faria sentido o Sister Location se passar antes do 1, já que no Sister Location os animatrônicos do 1 já precisariam estar quebrados para que os animatrônicos deles estivessem possuídos. No início do vídeo, uma das ideias de remoção que ele coloca também é a remoção dos remanescentes, já que de acordo com boa parte dos fãs e dele, os remanescentes supostamente só servem para deixar a história mais confusa e tecnológica, onde ele não curte essa parada de controle do sobrenatural, querendo manter o sobrenatural apenas como algo intocável e não algo maleável. O que eu discordo totalmente. Para mim, os remanescentes não são nada confusos, a maioria dos fãs é que não sabe explicar ele de uma forma direta e simples, e uma das mecânicas mais legais da franquia é o remanescente. O fato de você pegar um metal possuído e conseguir derreter ele para controlar a alma que o possui é uma das mecânicas que eu acho mais maneira desse universo. Porque possessão comum tem em várias obras, agora a possessão dessa forma é um negócio diferente que eu acho muito legal. Então eu não acho que seria maneiro remover o remanescente, isso implicaria em muitas grandes alterações na obra que não fariam sentido. Mas vamos seguir aqui o vídeo. Cria mecanismos na Baby para atrair crianças e matar elas. Porém, a Baby acaba atraindo a própria filha dele, Elizabeth Afton, que morre pela Circus Baby. Sua alma entra dentro do animatronic. O Michael, já adulto e carregado... Tá, pausei de novo, mas isso aqui implica em outra questão. Por que o William iria criar mecanismo de capturar crianças se não existe experimento com remanescente? Uma das ideias que ele apresenta no início do vídeo é do William fazer maldades e crueldades porque ele gosta. Porém, isso não faz sentido. Ele ia fazer tudo isso, criar animatrônicos robôs que capturam crianças e matar crianças porque sim? Tipo, ok, existem serial killers que matam pessoas porque gostam disso. Mas a graça do negócio é o vilão ter um motivo para fazer isso tudo. Não precisa ser um motivo justificável, longe disso. Mas ele tem que ter um objetivo que ele quer cumprir, senão a história fica sem sentido e sem graça só indo pra qualquer lado. Então eu discordo dessa mudança aqui. Pra mim não faz sentido ele fazer tudo isso, criar a Sister Location, sistema de sequestrar a criança por nada. Mas vamos seguir. O Michael, já adulto e carregado por aquele peso de ter matado o próprio irmão, vai trabalhar lá porque o William mandou, mas ele acaba descobrindo a verdade sombria do pai. Enfim, ele é usado pelos animatronics de lá, como a gente vê no FNAF 5, então ele é aberto na sala da Scooper, que era o equipamento usado para destruir os animatronics, e é morto entre muitas aspas, até porque ele vira meio que uma pele pro Ennard, que é
Mais um pause aqui. A falta de remanescente também acabaria com todos os acontecimentos que a gente vê na gameplay desse jogo. Já que sem remanescente não existiria controle de choque, já que não teria o que controlar. Não teria nenhuma ameaça no jogo, já que o único robô possuído aqui seria a Baby. Assim como também não teria Energy, já que os animatrônicos não estariam possuídos. Logo, eles não se fundiriam para entrar no corpo do Michael. Isso teria que mudar todo o contexto do jogo para só a Baby fugir dali sozinha de uma outra forma, já que a Baby sozinha não conseguiria usar a ameaça dos outros animatrônicos para enganar o Michael. Então, novamente, discordo porque não faria sentido. Mas seguindo. A fundição de todos os animatronics de Sister Location que entram dentro dele. Então, ele se torna aquele cadáver vivo que a gente conhece. Depois de um tempo, Energy é vomitado involuntariamente por Michael em um bueiro. Então, agora livre, depois de todos esses eventos e descobertas, o Michael ganha um propósito. Ele não vai mais fugir. De novo, dando um pause. Eu sei que eu tô dando bastante pause, mas o vídeo é pra isso mesmo, né? É pra gente ir discutindo e tal. Novamente, como eu disse, não teria Energy. Mas mesmo que tivesse, como o Michael ficaria vivo se não tem remanescentes nessa história? Sem remanescente, eles iriam entrar no corpo do Michael, o Michael iria morrer, eles iriam sair e ele iria continuar morto. Então, novamente, não faz sentido. Seguindo. Ele começa uma caçada para encontrar o William em cada pizzaria e acabar com esse legado de sangue. Em 1992/1993 acontece o FNAF 1, o jogo original. Michael, usando o nome falso de Mike Schmidt, vira segurança noturno na última Freddy Fazbear's Pizza, que ainda está aberta. Os animatronics possuídos tentam matá-lo todas as noites, achando que ele é o William, porém Michael sobrevive às 5 noites, descobre mais detalhes sobre os assassinatos, porém ele é demitido da pizzaria por mexer nos animatronics. Tá, aqui ele não citou diretamente como ele descobriria mais detalhes dos assassinatos. Porém, se eu não me engano, eles não removeram o elemento da agonia. Então eu colocaria que aqui ele descobriria mais sobre os assassinatos com algo parecido com o que acontece no filme. Da agonia dos animatrônicos causarem ilusões, alucinações e sonhos nele, fazendo ele ver acontecimentos passados. Mas eu acho que teria que adicionar alguma motivação melhor aqui para ele continuar voltando às 5 noites. Porque se o objetivo dele é procurar o William, na primeira noite que ele visse que o William não tá ali, que tem animatrônico tentando matar ele vazaria, né? Ele não ia ficar ali mais 4 noites correndo risco de morte. É algo a se pensar, né? Mas vamos seguir. E pelo forte odor que ele tinha, até porque o Michael já era quase um cadáver, né? E seu corpo estava apodrecendo pelo tempo que o Energy tinha ficado dentro dele. O William então volta para a pizzaria que ele cometeu os crimes para destruir os robôs e apagar as provas de seus assassinatos. Porém, as almas das crianças... Tá, isso também não faz sentido. Os assassinatos foram cometidos em 1985, aqui já é 1993. Se já se passou tanto tempo assim e ninguém descobriu nada, não teria por que ele voltar aqui pra apagar provas. Se nem na época que o restaurante estava funcional e que as crianças tinham acabado de morrer descobriram, não é agora com o restaurante fechado e com os corpos totalmente já decompostos que iriam descobrir, né? Então não faz sentido ele voltar pra apagar provas que tecnicamente já estão apagadas. Na sala segura. Desesperado, ele veste o traje antigo de Spring Bonnie que ele usava. Hoje em dia a gente já tem a risada oficial dele quando morre, né? Essa daí é feita por fã. Mas a umidade do teto faz os Springlocks falharem. O metal esmaga o William vivo e ele morre em agonia, mas sua alma fica presa no traje. Ah, correto. Anos depois, por volta de 2015, a gente tem o FNAF 3, em que o Michael encontra o Springtrap, que é o... Tá, aqui ele segue pelo ponto de que Five Nights at Freddy's 3 se passa em 2015. Na história canônica, isso é uma teoria, mas que eu não vejo como fazendo sentido. O pessoal entende que é 2015, pois a descrição do jogo fala que ele se passa 30 anos após o fechamento da Freddy Fazbear Pizza. Porém, isso só faz sentido levando em consideração a primeira Freddy Fazbear's Pizza de 85, o que sinceramente pra mim não faz sentido considerar que é 30 anos após o fechamento da primeira Fazbear's Pizza, já que foram abertas outras Fazbear Pizza depois, sendo a última em 93. Logo, o que faria mais sentido é o jogo ser em 2023, pois não faz sentido falar que é depois do fechamento de uma pizzaria que reabriu e fechou várias vezes depois. Então faz muito sentido achar que é a última vez do que a primeira. Mas como aqui no caso é uma releitura da história, eles optaram por deixar 2015. E eu entendo o porquê, que faz a história ficar num tempo mais atual e não futurístico. Mas vamos seguir. Que é o William preso dentro do traje Springlock depois do acidente, e ele trabalha como guarda num atrativo de terror chamado Fazbear Fright, que retrata os trágicos eventos da Fazbear como se fossem lendas urbanas. No final, Michael consegue queimar o local inteiro e William fica gravemente destruído, mas ainda não morre de vez. How could you do that to your own father? I hate you
esse áudio é maneiro, embora seja fanmade. Os fãs de Five Nights geralmente fazem um monte de coisa boa. A que o próprio Scott parece que evita fazer. Depois de queimar tudo no FNAF 3 e não conseguir matar o pai, o Michael então vai atrás de sua última esperança, o único cara que sobrou, o velho amigo de William. Henry, depois da morte de sua filha, tinha se distanciado de tudo e vivia num matar o pai, o Michael então vai atrás. Depois de queimar tudo no FNAF 3 e não conseguir matar o pai, o Michael então vai atrás de sua última esperança, o único cara que sobrou, o velho amigo de William. Henry, depois da morte de sua filha, tinha se distanciado de tudo e vivia num eterno luto, carregando uma culpa imensa por não ter evitado o que aconteceu. Quando o Michael conta toda a verdade e tudo que o pai fez e o monstro que ele se tornou, o Henry finalmente acorda. Então Michael e Henry começam a trabalhar juntos em um plano para acabar com tudo isso de uma vez por todas. Na história canônica, não é isso que acontece. O Henry monta todo o plano do FNAF 6 sozinho. E o Michael é o protagonista lá por completo acaso. O Henry mesmo fala isso no áudio final. Porém, essa é uma mudança que eu concordo, tá? Eu acho muito mais legal o Michael e o Henry se juntarem e fazerem o plano juntos. Porque isso dá mais peso a ser o Michael no FNAF 6. Pois na história canônica ele tá lá por completo acaso, eu acho que faz o protagonista virar quase que um figurante, né? Já que é algo que qualquer outro poderia fazer. Então essa é uma mudança que eu acho maneira e eu acharia legal de fazer. Todas. E em 2023 chega o grande final, o FNAF 6, também conhecido como Pizzeria Simulator. Tá, aqui a data já não faz tanto sentido. O FNAF 6 se passa no mesmo ano que o 3, ambos em 2023. Porém, se nessa releitura da história ele jogou o FNAF 3 para 2015, não tem como o FNAF 6 ser em 2023, porque isso significaria que o William tá há 8 anos vagando como Springtrap e o Michael e o Henry ficaram 8 anos montando esse plano. Então eu não acho que faça sentido essa data. O correto seria serem ou ambos em 2015 ou ambos em 2023. Henry e Emily preparam uma armadilha final junto com Michael. Ele abre uma pizzaria falsa só para atrair todos os animatronics que sobraram. Scrap Baby com a alma da Elizabeth, Molten Freddy com a alma das 5 crianças. Ok, agora que ele comentou, voltando mais uma vez. Sem remanescente, não tem como o Molten Freddy ter a alma das 5 crianças. Já que se as 5 crianças estão possuindo os animatrônicos do FNAF 1, sem remanescente não teria como passar a alma delas pros animatrônicos Funtime para eles virarem o Molten Freddy. Isso não faria sentido. Scrap Trap, que é o William, e o Left, com a Puppet dentro, ou seja, a alma da Charlotte. Michael começa a trabalhar lá e contribui com o plano de Henry. No final da semana, com todos os animatronics lá, Henry ativa um incêndio, queimando assim os animatronics, o Michael e a si mesmo. Esse discurso é cinema, embora hoje em dia tenha virado quase que modinha falar que não é nada demais. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. This ends, for all of us, in communication. Como epílogo, a gente tem a Ultimate Custom Night. Enquanto todos descansam, Cassidy, que é Golden Freddy, se recusa a deixar o William ir. Ela prende a consciência dele em um pesadelo eterno, onde ele é torturado para sempre pelas suas próprias criações. É o castigo final para o homem que tentou ser um deus. Bem, essa foi a timeline consertada, que prova que FNAF não precisa de 1000 reviravoltas e vários vilões pra ser bom, e na verdade ele só precisa de personagens que a gente se importe, e uma história que termine quando tem que terminar. E agora é com vocês. Eu realmente quero saber a opinião de vocês sobre isso tudo, e principalmente como você reescreveria a história de FNAF. Ok, o vídeo foi isso. Bom, o que eu acho, eu fui comentando aí, né, durante o vídeo, os pontos que eu acho que faz sentido e que não faz, embora eu tenha discordado de 90%. Mas antes de eu continuar falando, vamos ler aqui o comentário, porque ele deixou um comentário fixado aqui sobre algumas dúvidas que fizeram sobre o vídeo. Opa, galera, vou fazer esse comentário fixado porque quero esclarecer alguns pontos e furos que estão criticando. Até porque não consigo responder todos os comentários e são sempre as mesmas críticas, então vamos lá. Primeiro, sobre eu ter feito algo simples e que não mudou tanto a história de FNAF.
O vídeo foi um experimento pra mim, eu não sabia se ia dar tão certo e não queria gastar meses criando uma história 100% nova. Aqui eu entendo, tá, o pessoal comentando que ele não reescreveu tudo, mas o reescrevendo, a ideia é você aprimorar a história, não fazer uma história totalmente nova. Então pra mim isso não é um ponto que a gente tem que ficar pegando muito no pé assim. Embora que com as mudanças e remoções que ele fez, teria sim que ter mudado bastante coisa pra história fazer sentido, como eu mencionei durante o vídeo. O foco foi só organizar as melhores ideias da comunidade de um jeito limpo e pé no chão pra criar uma história redonda. Inclusive, só a ação de eu escolher filtrar as ideias da comunidade, mudar datas, etc, já é uma reescrita da obra original, verdade. A boa notícia pra quem tem essa crítica é que eu tô trabalhando num vídeo no mesmo estilo desse, mas me arriscando mais e fazendo uma história bem diferente da original que tô pegando. E tá ficando muito bom. Recomendo se inscreverem e ativarem as notificações pra não perder. Eu com certeza vou ver quando lançar. Comenta aí se vocês querem que eu traga. Sobre as dúvidas e os furos. E muita gente criticando, dizendo que mas isso não é canônico, ou mas o William não é assim, e coisas assim. Por favor, leiam o título do vídeo e entendam a proposta. O vídeo não é uma explicação da lore oficial atual, é uma reescrita. O ponto central foi criar uma versão onde os jogos do 1 ao 6 se sustentam sozinhos, imaginando um universo em que a gente não precisa de livros para tapar buraco. É sobre explorar um caminho diferente da história original. Isso aqui é verdade, né? Durante o vídeo eu fui citando ali pontos que estão diferentes da história original, né? Mas eu acho que eu deixei bem claro e reitero aqui novamente que eu entendo que ele estava reescrevendo a história. Eu apenas estava comentando como era na história canônica, né? E comparando com as mudanças que ele fez, dizendo se faz sentido ou não faz sentido. E referente a não precisar de livros, eu acho que qualquer um concorda 100%. O fato de ter que ficar lendo um monte de mídia externa para entender o jogo é extremamente chato. Outra coisa que vi bastante gente falando é como o Michael sobrevive sem o remanescente, e isso eu falei. Na minha versão, os remanescentes não existem. Michael não morre de verdade no Scooper, ele só fica gravemente ferido, o que não faz sentido, me desculpa. Porque sem os remanescentes, que são um elemento sobrenatural, não tem como abrirem o corpo dele, entrarem dentro do corpo dele, ficarem lá até o corpo ficar podre, saírem e ele se levantar e continuar vivo com o corpo podre. Sem elemento sobrenatural, isso não teria como de jeito nenhum. Então me desculpa, Mano Gaspar, mas isso ainda não faz sentido. O termo cadáver vivo foi só uma metáfora para dizer que ele ficou super detonado. Como foquei em deixar a história mais emocional e na relação da família Afton, a ideia é que Elizabeth mesmo deixe ele vivo e cura a barriga dele antes de ser vomitada para fora. Mas isso não tem como. O fato de abrir a barriga dele já seria praticamente impossível dele ficar vivo. Imagina entrar dentro dele e ficar andando até o corpo ficar podre. O corpo só apodrece se a pessoa estiver morta. E mesmo como ele disse aqui, né, que o termo cadáver vivo foi só uma metáfora, que ele não estaria podre de verdade, ainda assim é impossível abrir a barriga de alguém, botar um robô lá dentro e a pessoa ficar viva. Então, desculpa, meu mano, ainda não faz sentido. Vi também pessoas perguntando onde estão as almas clássicas. Na história oficial, elas são fundidas no Molten Freddy. Na minha reescrita, o Molten Freddy é a fusão apenas dos 5 animatrônicos clássicos e das almas originais. Como se os animatrônicos clássicos tivessem se fundido depois do William destruir eles. Mas como, se eles foram destruídos? A Scrap Baby é quem une os Phantimes restantes, que são liderados pela Baby, até porque não tem nenhuma alma neles. Mas os Phantimes são o Molten Freddy. Se nessa história o Molten Freddy não são os Phantimes, por que a Baby precisaria dos Phantimes se eles não são nada, são apenas robôs comuns? Por que o William tem mecanismos de matar crianças se não tem os remanescentes? No roteiro eu explico que a criação dos Phantimes foi motivada pela loucura dele, mas sem a base de laboratório super avançado. A tecnologia dele ainda é perigosa, mas a motivação é humana e pessoal, pura inveja e crueldade. Ainda não faz sentido. Não teria como ele criar uma tecnologia tão absurda sem um laboratório avançado. Não se cria uma tecnologia avançada sem ferramentas avançadas. E ainda assim, mesmo a motivação dele sendo por, sei lá, inveja e crueldade contra famílias felizes que ele não tem, a falta de um objetivo é algo que eu ainda discordo. Não acho que seria legal para a história. A Baby captura Elizabeth por um erro dele, o que aprofunda a tragédia familiar e o monstro que ele se tornou. O foco é a tragédia familiar, não a tecnologia. Isso tá lá no tópico da timeline definitiva. Ok, mas na história canônica o foco também é a tragédia familiar. Mesmo tendo tecnologia na história oficial, isso nunca é o foco, ele é apenas o meio que o William usa para alcançar seus objetivos. Enfim, o objetivo foi mostrar como a história poderia ser mais simples. Obrigado a todos que assistiram e mandaram feedback. Batemos 20 mil views, muito obrigado. Eu tô vendo bastante gente teorizando e até propondo as próprias versões nos comentários. FNAF é gigante justamente por causa dessa nossa troca. Então continuem comentando, eu tô lendo tudo. Ok, galera, esse foi o vídeo aí do Gaspar. Eu vou deixar o like aqui porque valeu a ideia, valeu a tentativa. Mesmo que eu tenha discordado, eu sei que não é fácil fazer um vídeo desse. Quem quiser ver o vídeo dele mais completo, né, desde o início ali, lembrando que o link vai estar na descrição, tá?
Futuramente eu pretendo trazer um reescrevendo meu também, né, sobre a história, dizendo o que eu mudaria, o que eu melhoraria, o que eu faria diferente. Comenta aí se vocês querem que eu faça esse vídeo. E eu sei que ele também fez um reescrevendo do filme de FNAF, então comenta aí se vocês querem que eu também traga esse vídeo, tá comentando a ideia dele, ver se é boa, se eu gosto, se eu não gosto. Vocês é quem mandam. Mas é isso, muito obrigado por todo mundo que assistiu. Como sempre, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like, tá bom? Que assim você me ajuda imensamente a saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e assim vocês me motivam a continuar trazendo mais aqui pra vocês, ok? Além de, como eu falei, deixar o seu feedback nos comentários, recomendar o vídeo pra quem vocês sabem que também gosta desse tipo de conteúdo e sugerir outros vídeos que vocês querem que eu reaja, ok? Quem sabe eu trago gameplay de FNAF também aqui, né? Vamos ver. Mas é isso, até o próximo vídeo. Valeu!